11h06 em Natal. Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, minha querida irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, sejam nossas companheiras em mais esta edição do programa Explicando a Bíblia. Não podemos, irmãos, viver sem a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que vivem sempre, ainda que não reconheçam, são pela graça de Deus. Tenha certeza disso. E a paz dele, de alguma forma, alcança essas pessoas que vivem gerenciando suas próprias vidas esquecidas de Deus. A paz dele, de alguma forma, protege essas pessoas e faz com que vivam de alguma forma e ainda que angariando felicidades ou correndo atrás desta bênção do céu, que é a felicidade como estado. Hoje, neste dia 6 de março do ano de 2014, estamos neste momento iniciando mais uma edição do programa Explicando a Bíblia, o programa que tem dentre os seus propósitos aquele que eu sempre cito, sem querer cansar os seus ouvidos abençoados por Deus, que é nos incentivar a leitura da Bíblia, irmãos. Leiamos a Bíblia e colhamos os frutos desta virtude abençoada por Deus. Hoje vamos trabalhar o capítulo 38 do livro de Gênesis. Este capítulo ele apresenta o episódio do incesto de Judá com Tamar, sua nora, né? Para alguns, a determinação de Tamar, que veremos na leitura do texto, foi uma forma heróica de fazer Judá cumprir a lei do levirato, ou o casamento levirato, que era uma norma cultural onde o irmão tinha o dever de constituir descendência para o irmão falecido. Para outras pessoas, a consumação do desejo também de ser mãe. Para ainda outros, uma ferramenta nas mãos de Deus para dar prosseguimento à linhagem do Messias, ou ainda todas essas coisas juntas, né? O casamento levirato ou levirado era e ainda é observado entre alguns povos. O termo levirato deriva da palavra latina, ou de uma palavra latina, levir, que significa cunhado. Não é Levi, o terceiro filho de Léa do hebraico, cujo significado é associado, mas Levi, com R no final. E o propósito dessa lei era, e ainda é em alguns lugares, obrigar um homem a casar-se com a viúva de seu irmão, quando este não deixasse descendência masculina, sendo que o filho deste casamento era considerado descendente do irmão falecido. Consequentemente, a criança passava a ser herdeira do morto, não do pai genético, do pai biológico. Entre os judeus, já era praticada antes da instituição da lei por Moisés, né, que legalizou essa prática no capítulo 25 de Deuteronômio. A gente vê com bem clareza isso aí. Agora, para evitar ocorrências como a que houve com os filhos de Judá, Moisés estabeleceu uma cláusula conhecida como Shalitzá, que fala de um homem que, se um homem recusasse a realizar este dever, a mulher deveria cuspir em seu rosto e tomar um de seus sapatos, e toda a congregação passaria a dirigir-se a ele como sendo sem sapato. Isso, irmãos, deixava o cunhado com o poder de decisão de aceitar ou não casar com a cunhada. Claro, não era uma obrigação, mas maculava a sua conduta. As pessoas viviam como quem passasse por essa coisa triste, né? De quebrar com um dever, com uma norma, ficava como que uma pessoa sem palavra ou de caráter duvidoso, né? Agora, por outro lado, a gente vê que a questão da obrigação foi uma coisa mesmo inteligente de Moisés. Até porque o próprio Deus, ele não obriga ninguém a nada. Tudo para ele deve partir de um coração voluntário, consciente e cordato com os seus princípios. Onde a gente olha assim e decide verdadeiramente aqui é o caminho. Agora, com o coração mesmo, de fato, não por imposição. Claro que em algumas intervenções, fruto da soberania de Deus, ele cria situações onde o homem só tem à disposição aquilo que ele determina, mas não é o comum, é a exceção da regra, é fruto da soberania de Deus, repito. A inserção desse episódio, no início da história de José, a gente viu ontem com o irmão Gilmar no capítulo 37, né? O início da história de José, é apresentar o quanto o Senhor é bondoso, irmãos, e que nada pode impedir os seus planos, como percebeu e registrou, está registrado na história pelo nosso servo Jó, né?
pelo servo Jó, perdão, pelo nosso servo, misericórdia, Jesus. Agora já estou querendo já ultrapassar o limite dos limites. A gente vê, irmãos, que dentre os 12 filhos de Jacó, Judá ele figurou significativamente na história, juntamente com José e Levi. Esse é o único capítulo que contém informações sobre a família de Jacó, desde quando José foi vendido até o período de fome que os conduziu forçosamente para o Egito. Lá no final, capítulo 47, 48 e 50, a gente vai ver que o lamentável ocorrido com José trouxe pesar aos corações dos filhos de Jacó, talvez por presenciar a mudança de estado de espírito e também a fisionomia do seu pai, o estado de humor modificou-se. Recapitulando os fatos, dos filhos de Jacó, apenas Rúben e Benjamim, Rúben por alguma circunstância, bota o menino aí no buraco e saiu pensando em livrar ele de alguma forma. Era o pensamento de Rúben, mas ele poderia morrer acolá de fome e de sede, E também Benjamim ele não participou da venda de José. Porém, irmãos, Rúben, ele era o primogênito, ele era o maior responsável então, uma vez que ao longo da vida, ele foi fazendo com que a sua autoridade de primogênito fosse desconsiderada pelos outros seus irmãos. Como o irmão mais velho, ele falaria, ou deveria falar, e os demais deveriam obedecer, mas não foi assim que aconteceu no caso de José. Graças a Deus, irmãos, que a Bíblia ela foi escrita pelo próprio Deus, consideremos assim. Caso contrário, ou seja, sem a inspiração divina, as falhas de comportamento de alguns homens de destaque seriam omitidas e não tínhamos a verdadeira dimensão da natureza humana. Esse é o fato. Primeiro, os judeus eles são reconhecidamente partidaristas e excessivamente patriotas. Eles não exporiam voluntariamente, a Bíblia foi escrita para os judeus. Eles não exporiam voluntariamente os erros e desgraças dos seus mais ilustres representantes. É isso, a plena honestidade das Escrituras, que nos faz defendê-la com o grande testemunho, ou como o grande testemunho da existência e da voz de Deus na terra. Nossa defesa à leitura da Bíblia, ao conhecimento de Deus através da Bíblia, é porque ela é muito incisiva e clara em revelar as imoralidades dos homens. Assim, ela nunca deixa de mostrar as complicações e consequências do pecado. Nós estamos vivendo o histórico período da informação, é uma coisa inegável. Como o presente século, digamos assim, no sentido de era, ele é controlado pelo príncipe deste mundo ou deste século, o diabo, a maioria das informações que dispomos é para divulgar as suas façanhas e a vitrine, apenas a vitrine do seu reino, ocultando as consequências e o preço a ser pago. A gente vê aí as programações de televisão, principalmente as televisões abertas, juntamente com a rede mundial de computadores, livros, jornais e toda a sorte de informativos, produzem sem trégua os prazeres do pecado. Mas eles escondem os perigos e os sofrimentos que o pecado produz. Não me tenha como um homem de palavras cruéis, pois eu tenho certeza que eu não sou. Eu só não sou omisso e nem trabalho com a Bíblia visando a euforia das pessoas. Ouçamos bem, eu e você. Se não renunciarmos, irmãos, às nossas vontades, impulsos e ideais, abraçando os de Jesus Cristo, se esforçando para agir como Ele agiria estando em nosso lugar, o Espírito Santo, Deus, estará sendo gradativamente extinguido de nossos corações e o nosso fim será o inferno eternamente. Tem outro lado. Caso gemamos, de gemer mesmo, com toda a contrição, pedindo forças a Deus para resistir ao pecado que tão de perto nos rodeia, ou palavra inteligente, isso não é invenção da Bíblia não, meu irmão. Refletindo assim o caráter de Jesus Cristo, quando a gente roga, ele se manifesta mesmo dentro de nós. A gente vai falar ousadamente: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ainda que os acusadores não nos dê trégua, nossa eternidade será no céu, onde não haverá morte, dor, pranto, pois Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É pegar ou largar, e hoje é o dia aceitável, aceite mesmo. O esgotamento, meu irmão, essa estafa emocional insistente, é o peso do fardo que a vida nos impõe, que é o pecado. Mergulhemos na dimensão desse amor, do amor de Deus, e veremos que tudo o que classificamos como valoroso não passa de vaidade, vai com o tempo, é passageiro, é efêmero. Saúde,
dinheiro, amigos, são coisas excelentes e desejáveis. Eu estaria louco se reputasse essas bênçãos por nada e não as desejasse. Mas não chega nem perto da comunhão com Deus, da graça de Deus em nossos corações e da paz, do príncipe da paz. Ele injeta no nosso ser, nos tornando pessoas verdadeiramente felizes. Com suas próprias palavras ele falou: bem-aventurados sois. Pensemos sobre isso e tomemos a decisão de fazer um novo pacto hoje, daqueles em que estabelecemos um marco divisor no tempo, onde possamos falar: a partir de hoje serei um novo homem, uma nova mulher. Agora, esse eu serei não deve ser no sentido de eu posso, eu determino, pois Jesus falou que sem ele nada podemos fazer. Deve ser em tom de clamor da alma, invocando o favor daquele que pode nos dar força para não deixarmos cair por terra a palavra empenhada. Pensemos assim. Vamos ouvir com Vitorino Silva, irmãos. Eu até passei aqui do tempo, quase 3 minutos. Vamos ouvir Meu Tributo com Vitorino Silva, uma bênção em sino.